Então, eu só tenho que agradecer esse privilégio que Deus me deu dela vir complementar a minha vida e estar comigo até hoje, participar comigo até hoje da minha vida e da vida do Guilherme. Olá! O vídeo de hoje vai contar a história da Juliane e do seu filho Guilherme, que tem paralisia cerebral. Contará com a participação mais que especial do pai Adalberto, contando como que a Juliane entrou na vida dele e do Guilherme. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história. Meu nome é Adalberto, tenho 53 anos, sou casado com a Juliane, pai do Guilherme. O Guilherme hoje está com 23 anos. A Juliane é fruto do meu segundo casamento, Eu fui casado com a Simone. Em 92 nós casamos. Depois de 2 anos ela veio engravidar e teve no 5º mês de gravidez, teve sérias complicações e acabou perdendo o bebê, quase perdeu a vida também. Dali para frente ela não pôde engravidar mais. Aí chegamos à conclusão de adotar. E o Guilherme veio aparecer pra gente em Três Pontas, Minas Gerais. Resolveu adotar o Guilherme conhecemos ele com 1 mês de idade. Aí, com o passar dos dias, dos meses, a gente veio a perceber que ele não estava evoluindo como uma criança normal. O Guilherme estava com 5 meses. Levamos ele no neurologista e, para nossa surpresa, o neurologista, eu não estava presente, Estava a Simone, minha esposa, na época, e a mãe dela, minha sogra. Para minha surpresa, o médico neurologista, disse para elas que já que ele era adotado, que era melhor que a gente fizesse a devolução dele, porque ele ia dar muito trabalho pra gente, Aí nós nunca admitimos essa possibilidade, E iniciou esse processo de tratamento dele, de medicamentos, medicação, exames, tudo, E quando o Guilherme completou 1 ano, a gente fez um buffet super legal, uma festinha de aniversário dele e tudo, E a Simone não estava bem. A Simone começou a piorar, ela teve uma infecção no abdômen e corremos para o hospital, ela internou e quando foi no dia 4 de janeiro ela veio a falecer. Pouco mais de 1 mês depois ela veio a falecer. Aí eu passei por um processo muito difícil, Tive que voltar para a casa dos meus pais, porque eu não tinha como cuidar dele sozinho, Tinha que trabalhar, tudo. Voltei para a casa dos meus pais. Minha mãe foi uma super mãe também, Foi avó e mãe do Guilherme. Cuidou dele muito bem. Estamos em 99, Meu pai veio a falecer e logo depois do falecimento do meu pai, eu conheci a Juliane. Ou seja, foi uma mulher que Deus mandou para mim, excepcional, muito maravilhosa. Vou falar para você, meus 2 casamentos foram maravilhosos. Então, eu só tenho que agradecer esse privilégio que Deus me deu dela vir complementar a minha vida e estar comigo até hoje, participar comigo até hoje da minha vida e da vida do Guilherme. Meu nome é Juliane, eu tenho 43 anos, Sou mãe do Guilherme e da Lorena e sou casada com o Adalberto já há 18 anos. Então, o Guilherme surgiu na minha vida, eu estava no meu último ano de faculdade, estava fazendo já
a minha conclusão de curso, né, fazendo monografia. E nessas idas e vindas de clínica, de conhecer a Cristiane, o trabalho dela e também ela me apoiar na minha monografia, eu acabei conhecendo o Guilherme. E aí começou várias brincadeiras gerais entre essas amigas. Não, Ju, eu era a única solteira da turma, a gente sempre teve uma amizade de 5 amigas. E ela falou, não, você é a única solteira, não, o Guilherme precisa de uma mãe, e o pai também tá sozinho e tal, você podia namorar ele. E aí teve a apresentação da minha monografia, que foi no mesmo dia da minha amiga como estudo de caso Guilherme, e aí o Adalberto foi para acompanhar e tudo, para assistir. E aí a gente acabou se conhecendo mais pessoalmente, a gente se via, mas não tinha nem noção de quem era quem. E a gente namorou por um período de 2 anos e meio, né? Quem cuidava do Guilherme nessa época era a avó materna, a mãe do Adalberto. E era muito engraçado, porque eu queria estar lá, né, para auxiliar, como eu sou físio, eu queria auxiliar no como sentar para comer, né, qual era a melhor maneira, para ajudar ela também, né, porque ela como vó tratava como um bebezinho, né. E aí foi muito engraçado porque conforme foi passando os meses, os anos, eu não queria ir embora, né, eu ia lá para ficar com eles e tal, para ver, ajudar, auxiliar, dar um banho, fazer alguma coisa, só que eu não queria ir embora. E quando eu ia embora eu ficava muito triste, ficava com o coração apertado, queria saber o que estava acontecendo, eu ia ligando pra ele, né, ai, como que tá, e o Gui, tá. E aí um dia eu conversando com a minha mãe, falei, mãe, uma sensação muito estranha e tal, não sei o que, meio de domínio, né, aí ela virou pra mim e falou assim, você tá com sentimento de mãe, né, de cuidar, de querer saber como que tá, e não conseguir ficar longe. Então a gente estava cada vez mais unido, né, e a mãe dele adoeceu, né, foi muito rápido. A gente fez um diagnóstico em dezembro e 1 mês e 7 dias depois ela faleceu. E aí a gente ficou vivendo essa confusão de não ter casa, de não ter lugar. Aí de final de semana ele ia pra minha casa com a gente, com a minha família. Passava sexta, sábado, aí no domingo eu ia pra casa dele, aí eu dormia lá, aí eu acordava de manhã para ir trabalhar na segunda e deixava o Guilherme com a empregada. E eu que estava levando ele na escola, né? No horário do almoço quem levava era eu. Então eu trabalhava a parte da manhã, tinha aquele horário que eu levava ele na escola e depois o Adalberto que buscava no final da tarde. E aí eu falei, olha, não dá, a gente tem que casar, né? 5 meses a gente casou. E aí o Guilherme teve realmente uma casa, né? E aí ele estava só sobre minha responsabilidade, né? Aí eu falei, não vai dar para trabalhar. E assim fomos caminhando, né? O Guilherme foi crescendo, as angústias e problemas foram mudando, né? Não era mais só de um bebê, o Guilherme foi amadurecendo e a gente tinha um grande sonho de a gente ter um filho. Eu tive bastante dificuldade para engravidar também. E a gente ficou em tratamento durante 9 anos para mim conseguir engravidar. Então quando eu engravidei, foi aquela alegria, tudo que a gente conseguiu, né? A minha filha é de uma fertilização. E quando eu estava com 5 meses de gestação, eu internei por um sangramento e não saí do hospital, só saí do hospital com a Lorena no colo, né? E foi muito dolorido para mim porque eu tive que me distanciar do Guilherme. Então a minha preocupação, imagina, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que salvar a vida do bebê que está comigo. Mas ao mesmo tempo eu estou deixando ele, né? Mas como a mãe do Adalberto, a minha mãe também acolheu sempre como neto legítimo. Então foi ela que cuidou dele o tempo todo. E passaram-se os 3 meses, teve o nascimento da Lorena, onde a gente até ficou muito surpreso porque o Adalberto estava comigo lá dentro e os familiares estavam do lado de fora, né, aguardando até para ver se o bebê aparecia na TV. E a Lorena, como era prematura,
né? Não deu para aparecer na TV, então a família estava toda lá, mas não conseguiu ver as coisas como um parto normal, né? E o Guilherme abriu um sorriso bem, e todo mundo fala que foi bem na hora que a Lorena nasceu, né? Então, assim, a gente conseguiu realizar o que a gente queria, que era ter mais um filho. E aí voltamos para casa, né? E bola para frente. As primeiras dificuldades que a gente começou a ter com o Guilherme é porque ele tem uma disfagia muito severa. Aí procurei uma otorrino especialista em disfagia, fui até ela e aí ela falando pra gente que realmente era muito grave. O Guilherme fazia pneumonias 2, 3 vezes por ano por microaspiração. E ele estava numa fase de crise muito severa de asma já há um bom tempo. E ela explicou pra gente que era sobre a alimentação, que a gente tinha que parar de dar alimentação via oral, que a gente precisava fazer uma gastrostomia. Eu, como físio, sabia completamente que aquilo era a melhor maneira de resolver o problema. Como mãe, era muito difícil você tomar decisão. Uma das angústias que eu tenho é, assim, de decidir por ele. Então, não é fácil, a criança vai crescendo, ele não pode explicar realmente o que ele quer, o que ele não quer, como ele quer, e você tem que decidir por ele. É uma coisa definitiva e que você tem que ter uma posição para ele. E também foi outra coisa que o Guilherme deslanchou muito bem. Então o Guilherme parou de ter pneumonia, o Guilherme parou de ter tantas crises de asma, ganhou mais peso, começou a se desenvolver melhor, a gente percebeu que ele começou a crescer mais, né? Apesar de ser uma idade realmente que era de estirão de crescimento. E foi uma loucura para mim, porque eu amamentava, o Guilherme teve a gastro, colocou a gastro, ninguém queria pôr a mão na gastro, que tinha medo, sobrou só para mim. Então, por um período de adaptação, ficou bem carregado, né? Eu falava que eu era a visão da comida da Lorena, que era bebê e precisava mamar, da comida do Guilherme, porque se eu não desse, ninguém dava, né? Então, por um período longo, ficou complicado. Todo mundo foi se adaptando, né? E eu tinha uma pessoa sempre que me ajudava em casa, sempre tive, né? Uma pessoa que me ajudasse em casa e auxiliava quando eu precisava dar um banho no Guilherme, toda a pessoa sempre me auxiliou. Depois de tudo isso, o Guilherme fazia repetições de infecção de urina. E aí eu fui atrás de urologista, passei o Guilherme no urologista. Amanhã é normal, é bexiga neurogênica e tal, isso é comum. Não precisa nem trazer mais ele, você vem aqui, eu te faço a receita, você dá um antibiótico, isso é completamente normal. E essas repetições começaram a ser muitas. E aí começou a ter hematúria, sangue na urina, que foi uma outra complicação que apareceu. E aí o diagnóstico veio posterior de um câncer de bexiga. Vou te dizer que esse dia a casa caiu, né? Porque eu falava, não é possível, porque tudo com ele. Mas isso foi o primeiro, segundo dia que você recebe a notícia. Aí logo a gente conseguiu passar com a oncologista. A oncologista falou, olha, não fica preocupada, não é um caso grave, não está avançado, a gente faz um tratamento que é só dentro da bexiga, dá para reverter isso. E aí a gente se animou e teve fé de que aquilo ia passar. Então vencemos, né? Então você fala assim, você está lá no inferno do céu, é uma caminhada longa, né? Mas isso deu um alívio muito grande dele ter alta, da oncologista, né? E a gente sabia que aquele problema não era aquele monstro que a gente pensava, né? Então, é sempre uma luta. Eu falo que dá até medo quando o ano vira que você fala, ai meu Deus, que será que vem agora de novidade, né? O Guilherme hoje está uma criança saudável, né? O Guilherme sempre teve o cognitivo muito bom, sempre entendeu tudo. E ele tem só dificuldade de comunicação por conta da parte motora, ele não fala, mas o olhar dele diz muito, né? Para quem convive com ele, a gente sabe que diz muito. A gente entende muito do que ele quer.
O vínculo dele com a irmã, né, tá muito maior. Então a gente percebe que ele gosta da companhia dela, né? Quando ela não tá, ele sente a falta dela. Então todas aquelas angústias que a gente tinha e de ver esse vínculo, né, hoje é muito agradável de se ver. O Guilherme frequentou a escola só até os 17 anos, então agora ele não vai mais. A única coisa que muda, assim, são as nossas angústias, né? Como ele é um adulto, então a gente tem outras preocupações. O Guilherme, a gente não consegue colocar ele sentado no carro, por exemplo. E aí tudo é mais difícil. Quem tem um filho cadeirante precisa ter um carro grande, que você não põe a cadeira em qualquer carro. E a gente ainda tem que ter maior ainda porque o Guilherme vai deitado, né? Então não é qualquer carro que ele caiba deitado. Então tudo isso faz a gente ir se adaptando aos poucos, né? Porque eu tinha um grande medo quando alguém às vezes me questionava: nossa, mas como vocês vão fazer quando vocês não conseguirem mais carregar? E eu falava: gente, calma, a gente vai se adaptando conforme vai acontecendo. E realmente é isso que a gente vai acontecer. Dá angústia de você não saber como vai ser, mas como é gradativo, você vai se adaptando, vai aprendendo outras coisas e vai se adaptando. Então, eu acho que todos os pais têm angústia do futuro. Principalmente porque a gente não tem a mínima noção nem de qual a qualidade de vida e qual a perspectiva de vida. Então, assusta. Assusta você saber que uma hora você pode não ter mais. Mas eu diria que tenha calma, né? Todo mundo passa essa angústia. Claro que a gente um pouquinho mais por conta dos problemas de saúde. Mas se a gente der um passo de cada vez, né? Não querer atropelar ou ter muita ansiedade para resolver uma coisa que ainda não chegou para você resolver, é muito doloroso. Então, esperar cada momento acontecer, né? Não ter a angústia de saber o que pode acontecer daqui a pouco, né? A gente tem que ter noção de que tudo passa. E as angústias a gente realmente tem que esperar e resolver uma de cada vez, né? A gente não pode acelerar as coisas e nem ficar dando muito ouvido para os outros também, que viver o que a gente vive, só quem tem um filho especial sabe, né? Então as pessoas falam: eu imagino que você passa. Não imagina não, né? Tem uma vaga ideia, imaginar mesmo não imagina. Eu brinco muito e falo assim, as pessoas estão reclamando, falando do filho, vem passar uma semana comigo, né? Que aí você vai entender qual é a diferença, né? Então são várias coisas assim que o seu filho vai se tornando adulto e que você tem que saber quais são as suas responsabilidades, né? E que não é muito discutido. A gente não vê as pessoas conversarem muito sobre isso. Então, assim, essa angústia, eu acho que de todo pai de criança especial tem, né? De como vai ser, se ele vai poder ficar sozinho, se não vai, qual a responsabilidade sempre vai ser sua, não vai ser, né? Mas é um passo de cada vez, você tem que esperar chegar esse dia, né? Para saber realmente o que acontece, né? Eu acho que a gente precisa, de novo, se comunicar. Os pais com filhos especiais têm que se conversar, ter informações entre eles, né? Que isso foi uma coisa que eu senti muita falta, né? O Guilherme para mim é tudo, né? É minha luz, é a certeza de que eu ia ser mãe, de que ele era para mim, né? Que eu não podia deixar ele passar. Foi o que despertou o amor de mãe em mim. Eu acho que o Guilherme é muita luz, né? Ele ensina muito sem abrir a boca, né? E é amor puro, né? Inocência pura, né? E a gente brinca muito, fala que ele é o nosso anjinho, né? A gente cuida dele, mas eu acho que ele cuida muito mais da gente do que a gente dele, né? A gente só cuida das necessidades dele, de dar o amor,
Mas o que ele dá pra gente é muito mais do que a gente dá pra ele. Que o amor é o início, o meio e o fim de tudo, né? A gente não vive sem ele, né? E para assim, como mãe de criança especial, eu sempre ouvia que os pais de criança especial também são especiais, né? Então eu nunca aceitava muito isso. Conforme você vai convivendo, vivendo, né? Conhecendo outras histórias, a gente sabe sim que a gente é especial, né? Não é qualquer pai que é pai e mãe de uma criança especial. A gente escuta muitas histórias de pais que abandonam. Por exemplo, o Guilherme foi deixado no hospital pela mãe biológica. A gente não sabe se ela tinha noção, né, que ele teria algum problema ou não. Como eu sempre tive alguém que me ajudasse, né, eu estava com uma pessoa já há 8 anos com a gente. E um dia eu cheguei em casa, depois que eu tive o home care, eu consegui relaxar um pouquinho, ter um pouquinho mais de espaço para mim, né? Então eu realmente confiei, né, em deixar com a enfermeira que está comigo até hoje, que é uma pessoa que cuida muito bem do Guilherme, o horário do banho, né? Então, assim, eu sempre dei banho, mas como estavam as duas, elas mesmas começaram a falar, não tem problema, se você não chegar até o horário do banho, a gente dá o banho. Então, e aí começou a ser natural, as duas começaram a fazer quando eu não estava lá. Essa pessoa estava dando banho no Guilherme e eu cheguei em casa. E eu ouvi o Guilherme tossia muito, e eu entrei em casa procurando onde que ele estava, por que ele estava tossindo tanto. E aí eu perguntei para a enfermeira, ela falou, tá dando banho. E a enfermeira estava estendendo a colcha que fica no nosso sofá, onde o Guilherme dorme, deita, né? A cadeira de roda, porque ela ia, assim, depois do banho, ia colocar o Guilherme na cadeira de roda para tomar dieta. Então ela não estava presente no banheiro. Quando eu cheguei, ela estava de costas para a porta e eu fiquei observando de longe. E aí eu vi ela puxar, ajeitar a cabeça, o Guilherme ficava com a cabeça assim, para ajeitar a cabeça do Guilherme, ela puxava ele pelo cabelo. E foi uma sensação muito estranha, porque a princípio eu falei, não, acho que eu não vi direito. E aí ela repetiu outras vezes, 2, 3, 4 vezes. E aquilo me paralisou. Eu não sabia qual que era a reação que eu tinha que ter. No final do banho ainda, para lavar a boca, ela pegou o chuveirinho do chuveiro e enfiou dentro da boca do Guilherme. O Guilherme, com uma disfagia super importante, saiu do chuveiro tossindo, né, muito. E eu me afastei naquele momento, né, e logo depois eu voltei lá e falei, nossa, o Guilherme tá tossindo muito, será que ele não engasgou com água? Para ver se até ela falava alguma coisa. E ela falou, não, é tosse mesmo, depois que sai do banho e tal. Eu não tive reação nenhuma, tive que esperar ela ir embora, né? Aí eu esperei ela ir embora e aí foi quando a ficha começou a cair. E é uma sensação muito ruim, porque a gente se culpa muito. Naquela hora eu me culpei muito, por que eu me afastei, porque eu não estava lá. Mas não tem justificativa. Então, assim, é duro você saber que a gente vive tendo que aprender a dividir. Porque não é fácil fazer tudo sozinho. Não é fácil fazer tudo sozinho. Então, assim, e você confiar e depois descobrir uma coisa dessa é muito doloroso. No dia seguinte, quando ela chegou para trabalhar, eu chamei ela para ela sentar com a gente na mesa da cozinha. Aí ela sentou, eu falei, olha, ontem aconteceu uma coisa muito grave
Eu cheguei em casa, você estava dando banho, durante o banho eu vi você puxar o cabelo. Aí na hora que eu estava falando, ela me interrompeu e falou, não, mas eu puxo devagarinho, eu puxo de leve. Aí eu falei para ela, não, mas eu não quero que você puxe. E você também pôs o chuveirinho dentro da boca do menino, o menino não consegue nem engolir água e você estava colocando um mundo de água lá. Ele engasgou por conta disso, eu te questionei, você falou que não. E ela, assim, a sensação de que ela estava me falando que aquilo era totalmente normal, que ela não tinha feito nada de errado, que aquele era o jeito dela. Ah, mas esse é o meu jeito e tal. Eu quero dividir isso para os pais saberem que pode acontecer. Né, com qualquer, não só com crianças deficientes, mas com crianças deficientes é pior, porque você não consegue ter o feedback dele, né? Ele não tem uma reação grande quando a pessoa está perto dele ou não, então ele é muito mais vulnerável, né? E é duro, mas a gente tem que saber que essa possibilidade existe. Então eu queria mais dividir exatamente por conta disso, né? Dos pais de um modo ou de outro tentar se proteger e proteger os nossos filhos por conta de a gente confiar, mas não dá pra gente estar lá o tempo todo. E a gente dispensou ela e por ironia, né, da vida, ela ainda entrou com uma ação exigindo fundo de garantia que já tinha. A única coisa que ela foi exigir, que a gente não tinha como comprovar, era a hora extra, né? E entraram num acordo, né? Meu marido, que foi na audiência, entrou num acordo com ela e tudo, que ela não recebeu praticamente nada. E aí, no final, o Adalberto contou a história para a juíza, e a juíza falou que a gente tinha feito errado, que a gente tinha que ter denunciado, né? Ter feito realmente a denúncia. O Adalberto falou que não fez e realmente a gente decidiu não fazer para não estragar a vida dela, porque a gente sabia que ela era uma pessoa sozinha, com 2 filhos e que ela ia precisar sustentar essa família. Aí, agora vai. Abaixa a cabeça aí. Vai. Olha. Ele tá fazendo queijo, Pegar! Vai afogar a criança! Olha só a alegria dele. Gostoso. Se vocês gostaram do vídeo, siga a gente nas redes sociais. Beijos e até a próxima.